Será que o dilúvio narrado em Gênesis aconteceu realmente? Pela Bíblia, a grande inundação aconteceu e foi universal, envolveu o mundo todo. Todos morreram, homens e animais, exceto os que estavam na Arca de Noé. As causas do dilúvio foram a maldade e a depravação humanas. O dilúvio purificou a humanidade. Depois disso, Deus fez com Noé uma nova aliança. Porém, tal relato é uma interpretação teológica de uma catástrofe acontecida e conhecida por todos os povos da antiguidade. Mas primeiro vamos falar do aspecto histórico. Como já dito, todos os povos antigos conhecem uma tradição sobre o dilúvio, como na Palestina, na Babilônia, na Mesopotâmia e até na África e nas Américas. Todos os povos guardam na memória coletiva a lembrança de uma inundação imensa, acontecida em tempos muito, mas muito antigos. Na tradição mesopotâmica, por exemplo, existe um herói no dilúvio. O seu nome é Utnapishtim. É muito semelhante ao dilúvio bíblico. O dilúvio aqui também é universal, no sentido antropológico, isto é, atingiu todo o gênero humano e não geograficamente todo o planeta. Também aqui, homens e animais foram salvos em uma arca. A chuva parou depois de 7 dias e a barca parou num monte também, o Monte Nizir, no norte da Mesopotâmia. Utnapishtim, o herói, soltou uma pomba, a seguir uma andorinha e depois um corvo. As 2 primeiras aves voltaram. Era o sinal de que as águas haviam baixado e o corvo encontrara alimento em terra firme. O herói então oferece um sacrifício de ação de graças aos deuses. Em todas as tradições orientais, o dilúvio é descrito como castigo dos deuses e não como algo natural. A humanidade descende dos sobreviventes da arca. Observando essa narração, o relato bíblico não tem grandes novidades. Uma coisa fica bem clara: o dilúvio foi imenso e realmente aconteceu. Foi um fato verídico. A novidade na Bíblia, no entanto, está na sua interpretação teológica, como já falamos no início deste vídeo. Portanto, meus irmãos, atenção aqui. Isso é muito importante. O autor sagrado, na Bíblia, afirma que o dilúvio aconteceu por causa da depravação humana e não por causa do conflito entre os deuses, como no relato mesopotâmico. O dilúvio, segundo as Sagradas Escrituras, foi castigo permitido pelo Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, e não pelos deuses pagãos, que na verdade são ídolos vazios. O dilúvio não destruiu toda a humanidade, mas todos os homens da região atingida, exceto os que estavam na Arca de Noé. A humanidade teve novo começo com Noé e seus filhos, ou seja, os homens, mesmo diferentes, descendem ainda de um só casal. Este relato é etiológico, isto é, este relato procura dar um motivo, uma causa para este fato, do qual todas as pessoas tinham lembrança na consciência coletiva. Foi uma inundação universal no sentido de atingir o mundo conhecido, pois geograficamente seria impossível. Simplificando,
O dilúvio aconteceu em tempos muito antigos. Os israelitas presenciaram e os mesopotâmicos também. Os séculos passaram e cada povo foi colocando suas concepções religiosas. A tradição mesopotâmica é marcada pelo politeísmo, a existência de vários deuses, e a israelita pelo monoteísmo. Só existe um único Deus. Esse dilúvio, que atingiu vários povos antigos, aconteceu entre os anos 3700 e 2800 a.C. Portanto, é um fato histórico. A narração bíblica não pode ser tomada ao pé da letra, entretanto, porém, tem um pano de fundo real e purifica teologicamente o relato desta inundação. Não podem caber em uma arca exemplares de todos os animais do planeta. A água que caiu sobre a terra, segundo a Bíblia, quando diz que as águas encobriram as montanhas e se elevaram ainda 15 côvados, isto é, 7 metros acima das mais altas montanhas, teria desviado o eixo da própria terra. Para Deus, é verdade, nada é impossível, porém fica bem claro que os exageros da narração querem indicar que o dilúvio é castigo causado pelo pecado de toda a humanidade. Antes foi relatado o pecado do primeiro homem, Adão. Depois foi relatado o pecado do irmão contra o irmão, Caim. E agora, no relato do dilúvio, o pecado de todos os homens. O autor sagrado quer dizer claramente que o pecado, seja ele pessoal ou coletivo, sempre traz sérias consequências para o homem e para a comunidade. É sempre um rompimento da aliança com Deus. Enfim, o dilúvio aconteceu na antiguidade, sobre um mundo conhecido, e a Bíblia viu neste fenômeno um castigo para a humanidade depravada e uma posterior chance de reafirmar a aliança que o homem deve manter sempre com seu Deus. Percebemos o poder de Deus na história e sobre a criação. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, é Ele também aquele que a conserva e a sustenta. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.